Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma aula do Vestibulândia. Veremos hoje Química Orgânica com o assunto Reações Orgânicas. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza? Gente, vamos lá, papel e caneta na mão. Antes da gente falar das demais reações, eu vou explicar para vocês como que funciona a combustão de hidrocarbonetos. Olha que fácil. Na reação completa com O2, que é isso que é a combustão dos hidrocarbonetos, você vai ter como produtos, desde que a reação seja completa, CO2 e H2O, ou seja, gás carbônico e água. Vamos pegar, por exemplo, o C6H6, o benzeno, que é um hidrocarboneto bem conhecido. Na queima do benzeno, ou seja, na reação completa com o oxigênio, você vai ter a formação de CO2 e água. Olha que fácil. Agora, para você balancear essa reação, como é que você vai fazer? Bem fácil. Aqui nós temos C6, aqui nós temos um único carbono, como nós temos 6 carbonos aqui e só aqui tem carbono, nós vamos colocar 6. 6 carbonos desse lado, 6 carbonos desse outro lado, bateu. A outra coisa que a gente vai observar é que nós temos hidrogênio aqui e hidrogênio aqui. Como nós temos 6 hidrogênios aqui, e aqui nós já temos 2, quanto que vezes 2 vai dar 6? 3. 3 vezes 2 dá 6. Então, olha só, bateu o carbono, bateu o hidrogênio. Vamos ver agora o oxigênio. O oxigênio é um pouco mais difícil, porque a gente tem oxigênio tanto aqui como aqui, por isso que nós deixamos para o final. Olha como fica, pessoal. 6 vezes 2 dá 12. 3 vezes 1 dá 3. 12 mais 3 dá 15. Como aqui nós temos 2, qual que é o número que multiplicado por 2 dá 15? 15 sobre 2. E aqui nós temos a reação já balanceada da combustão completa do benzeno. Lembrando que na combustão de qualquer hidrocarboneto, não só o benzeno, os produtos são gás carbônico e água, desde que a reação de combustão seja completa. Aí é só balancear e partir para o braço, beleza? E vamos lá, gente, outra coisa importante, eu vou dar para vocês uma pequena introdução. Existe uma quantidade muito grande de reações e mecanismos envolvidos, o que torna a explicação bastante complexa. Por isso, a gente resolveu aqui simplificar ao máximo, omitindo alguns dos mecanismos, omitindo algumas das reações menos importantes. O que a gente sugere para vocês é que após essa aula, você pegue um livro de química e veja por você mesmo ou por você mesma todas as reações orgânicas de importância para o seu vestibular. As mais importantes costumam ser adição, substituição, eliminação e oxirredução, que nós veremos hoje. Então vamos lá. Reações de adição. Pessoal, a reação de adição funciona da seguinte forma: ocorre a quebra da dupla ligação ou da tripla ligação. Vamos exemplificar com a dupla, porque é mais fácil. Houve a quebra da dupla, o que acontece? Nós temos aqui AB. O A se liga a esse carbono ou a esse, depois a gente vai ver a regrinha, e o B se liga ao outro carbono. Fica assim, ó, C ligado ao A e CB. Nerk, eu não entendi muito bem como é que isso funciona. Tudo bem, daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo, ou melhor, alguns exemplos mais concretos, mas eu friso para vocês que esse tipo de reação de adição, os casos mais comuns são hidrogenação catalítica, halogenação, adição de HX, onde esse X representa halogênio, e hidratação. Olha como funciona, por exemplo, uma reação de adição em alcenos. Aqui nós temos o eteno e está reagindo com hidrogênio, né? O gás hidrogênio. O que acontece, pessoal? Vai ocorrer a quebra dessa dupla ligação e um hidrogênio entra nesse carbono, o outro hidrogênio entra no outro carbono da dupla. Fica assim, ó, CC. Essa dupla é quebrada e no lugar dela entrou um hidrogênio em cada carbono da dupla. Logo, transformamos um eteno em um etano. Detalhe importante, tá, a respeito dessa reação: esse delta simboliza aquecimento, esse PT simboliza platina, que é o agente catalisador
que facilita o processo de reação. Em resumo, essas são as condições da reação para que esse processo dê certo. Então, eteno mais H2, na presença de platina sob aquecimento, ocorre a formação de etano. Ocorre a quebra da dupla ligação, entra um hidrogênio em cada carbono da dupla, formando então o etano. E olha o que acontece com o ciclo hexeno. Apesar do ciclo hexeno não ser um alceno, na verdade ele é um cicleno, a reação vai ter o mesmo princípio, ou seja, quebra a dupla ligação e no lugar da dupla, em cada carbono da dupla, vai entrar um hidrogênio, formando então um ciclo hexano. Tranquilo? E vamos lá, pessoal, curiosidade. Esse tipo de reação vai servir para obtenção de margarina. Pois é, a margarina, na verdade, é obtida a partir da hidrogenação de vários óleos vegetais. E essa reação normalmente é catalisada com a utilização de níquel pulverizado. Para que serve o níquel? Como eu já disse, como catalisador, como um facilitador da reação. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Halogenação, mudando um pouquinho de assunto, né? A adição de halogênios na forma X2, ou seja, Cl2, Br2 e assim por diante, vai formar uma coisa chamada dialeto vicinal. Nerk, o que é um dialeto vicinal? Muito fácil. É um termo complexo por uma coisa muito simples. Você tem aqui os carbonos da dupla ligação, vai haver novamente a quebra dessa dupla e em cada carboninho da dupla você vai ter a entrada de um cloro, ficando dessa forma. Esse aqui, que é o produto que foi formado, nada mais é do que um dialeto vicinal. Por quê? Porque nós temos dois cloros, entre aspas, né, dois aletos, por isso um dialeto, e eles são vizinhos um do outro, dialetos vicinais. Olha que tranquilo. Então, se você ouvir falar no termo dialeto vicinal, você já sabe que não é nada do outro mundo, né? E a reação de halogenação tem basicamente o mesmo comportamento da reação de hidrogenação que a gente acabou de ver, só que o que muda é que, ao invés de hidrogênio, nós temos o cloro, né? E vamos lá, pessoal, reação com HX. Olha só, na reação de aletos de hidrogênio, por exemplo, HCl, HBr, friso X simbolizam halogênio. Vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a formação de um aleto de alquila. Calma que, novamente, é um termo muito complicado para uma coisa muito simples. Em resumo, quebra essa bendita dupla, um hidrogênio entra no carbono, o cloro entra no outro carbono, ficando, então, o cloroetano, para esse caso aqui. Agora, claro, tem uma pergunta que você pode querer fazer. Nerk, como é que eu sei onde vai entrar o hidrogênio e onde vai entrar o cloro, né? Porque são átomos diferentes. Muito fácil, pessoal, por enquanto. Como aqui a molécula é simétrica, tanto faz. O hidrogênio pode entrar aqui ou aqui, o cloro pode entrar na primeira ou na segunda também, então tanto faz. Até porque, como a molécula é simétrica, o cloro pode estar aqui ou aqui, nos dois casos, vai ser o mesmo composto, o cloretano. Agora, quando a molécula é assimétrica, a gente vai ver uma regrinha daqui a pouco que vai explicar melhor o funcionamento das reações para esses casos mais complexos. Para os casos mais simples, não tenho que pensar, é igualzinho, é um repeteco do que a gente viu até o momento. Em resumo, quebra a dupla ligação, entra um átomo no carbono, entra um outro átomo no outro carbono e a dupla é transformada em simples. Muito fácil, né? Então, olha só, a gente vai falar agora para vocês, no caso de moléculas que não têm essa simetria, da regra de Markovnikov e da regra de Karash. Essa regra de Karash, eu friso para vocês que, hoje em dia, ela está sendo cada vez menos cobrada. A regra de Markovnikov ainda continua sendo cobrada. Então, vamos lá. Como que funciona a regra de Markovnikov? É um nome difícil para uma regra teoricamente muito fácil. O que acontece? Segundo essa regrinha, que também pode ser escrita dessa forma, tá, pessoal? Vocês vão ver escrito tanto Markovnikov dessa forma, como com W. Fica Markovnikov e dois Fs no final. Pode ter essa grafia, ambas estão corretas. Perceba que o propeno, ele não é simétrico, né? Ou seja, se o bromo entrar aqui ou se o bromo entrar aqui,
já não vai ser a mesma molécula, nós vamos ter moléculas distintas. Então, o que diz para a gente a regra de Markovnikov de forma muito resumida? O hidrogênio vai ser orientado para o carbono mais hidrogenado da insaturação. O hidrogênio gosta de ficar com seus amiguinhos. Ou seja, o hidrogênio gosta de panelinha. Ele vai ficar onde tem mais hidrogênio. Pensa dessa forma que facilita a vida. Então, nós temos aqui nesse carbono 2 hidrogênios e aqui nós temos apenas um único hidrogênio. Então, para onde que esse cara vai? Esse cara vai para a panelinha, vai ficar com os amiguinhos, vai ficar com esse carboninho aqui. É por isso que o hidrogênio vai para esse segundo carbono, enquanto o bromo vai para o carbono menos hidrogenado, que é o primeiro. Logo, nós vamos ter a formação desta molequinha. Perceba, o hidrogênio foi aqui para esse átomo de carbono, enquanto o bromo foi para este outro átomo de carbono menos hidrogenado. Bem fácil, né, pessoal? Agora, uma vez que você tenha entendido a regra de Markovnikov, a regra de Karashi é muito fácil com um detalhe. Ela é o Markovnikov ao contrário. Nerk, como assim? Então vamos voltar. Na regra de Markovnikov, o hidrogênio gosta de ficar com os seus amiguinhos. Ele vai para o carbono mais hidrogenado da dupla. Na regra de Karashi, é ao contrário. O hidrogênio ele gosta, entre aspas, de ficar isolado. Ele vai para o carbono menos hidrogenado da dupla. E quando que eu sei que eu vou aplicar uma e que eu vou aplicar outra? Fácil. A regra de Karashi ela só vai funcionar na presença de peróxidos. Ou seja, se você tiver, por exemplo, um K2O2, H2O2 e assim por diante, peróxidos, a nossa regra de Markovnikov vai funcionar ao contrário. Então, olha só, nós temos aqui o mesmo propeno, o mesmo HBr, só que a reação agora funciona na presença de peróxido. O que acontece? Anti-Markovnikov. Markovnikov ao contrário. Ou seja, agora o nosso querido hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado. Qual que é o carbono menos hidrogenado? Esse aqui, né? Friso, quando eu falo carbono mais hidrogenado, menos hidrogenado, eu estou sempre me referindo à dupla ligação. Carbono mais hidrogenado da dupla é esse aqui, nesse caso, né, claro. E o carbono menos hidrogenado da dupla é esse aqui. Então, no caso, o hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado, contrariando a regra de Markovnikov, porque a reação está ocorrendo na presença de um peróxido. Então, olha como fica. Hidrogênio para esse cara, bromo para esse. Nós vamos ter agora a formação de um bromopropano. E aí, pessoal? Bem fácil, né? Tanto a regra de Markovnikov quanto a regra de Karashi são regras simples, são nomes complicados para processos que são relativamente simples. E vamos continuar. Reação de hidratação, novamente, ela vai funcionar de acordo com a regra de Markovnikov. Pessoal, é um repeteco de tudo que você aprendeu até o momento, né? Basicamente, todas as reações de adição vão ter a mesmíssima estrutura, mas o que muda são esses pequenos detalhes. Numa hora você vai ter a reação de água, noutra hora você vai ter um halogênio e assim por diante. Mas o processo básico é o mesmo. Aqui nós temos uma dupla ligação, aqui nós temos HOH. Lembrando que HOH é uma outra forma de você escrever a água. Nós escrevemos desse jeito para facilitar a visualização. E nós temos que, pela regra de Markovnikov, o hidrogênio vai ficar junto com os seus amiguinhos. Então, olha só. Nós temos esse carbono, nós temos esse outro carbono. Qual que é o carbono mais hidrogenado? Aí muita gente olha aqui para baixo e erra, né? Ah, Nerk, olha só, esse carbono tem 3 hidrogênios. Não, cuidado. Esses hidrogênios são desse carbono, não são desse. Então, esse aqui é o carbono menos hidrogenado. Esse aqui tem um, esse aqui não tem nenhum. Logo, o hidrogênio vai para esse outro carbono, que é mais hidrogenado, e o H vai para o menos hidrogenado da dupla. Fica, então, essa estrutura. 2-metil, propan, 2-ol. Muito fácil. Agora, claro, antes que você me pergunte, né? Nerk, a reação aqui está ocorrendo na presença de ácido sulfúrico, ou seja, em meio ácido, né? Na presença de um ácido forte.
E agora vamos supor que essa reação ocorresse na presença de um peróxido. Aí, meu amigo, você utilizaria a regra de Karashi, tudo bem? E vamos lá, adição em alcinos. Olha como é fácil, pessoal. Mesma coisa, tá, gente? Continuam valendo as regras de Markovnikov e Karashi. Olha como é fácil. A única coisa que vai mudar, presta atenção, é que a tripla ligação não vai quebrar as duas ligações, vai quebrar apenas uma ligação. Todo o processo é o mesmo. Então vamos lá. Qual que é o carbono mais hidrogenado da tripla? É esse aqui. Portanto, o hidrogênio vai vir para esse carbono. E o cloro vai para o carbono menos hidrogenado da tripla. Então nós pegamos a tripla, quebra a tripla, colocamos hidrogênio aqui, cloro aqui, obtemos 2-cloropropeno. Muito fácil, né, pessoal? Galera, deixa eu fazer uma perguntinha antes de continuar. Pergunto para vocês, é difícil? Não, não é difícil, porque você vê um repeteco dos mesmos processos. Ou seja, mudam alguns detalhes, mas a estrutura principal continua sendo a mesma. Tranquilo? Então, olha só. A adição em ciclanos, ela vai ocorrer com a transformação da cadeia fechada numa cadeia aberta. E outra coisa importante, tá, pessoal? É que a adição em ciclanos vai ocorrer em cadeias pequenas. Quanto menor a cadeia, mais fácil tende a ser a reação. Tanto é que, por exemplo, com o ciclopropano, uma cadeia pequena, ocorre facilmente, ciclobutano ocorre com um pouco mais de dificuldade, mas ocorre, já a partir do ciclopentano não ocorre, tudo bem? Então, olha só, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui uma cadeia fechada, vai ocorrer o rompimento da ligação, né? Que qual ligação vai romper? Tanto faz, qualquer uma. Rompeu uma ligação, entre aspas, você vai abrir a cadeia, e em cada extremidade você vai adicionar um hidrogênio. É muito fácil. Perceba que, grosso modo, o ciclo fechado, grosso modo, tá, pessoal? Funciona como se fosse uma dupla ligação. Não é a mesma coisa. Não estou falando que ciclo fechado e dupla ligação é a mesma coisa. Eu estou falando que a ideia principal se mantém. Ocorre o rompimento do ciclo e em cada extremidade, nos carbonos, entre aspas, que fechavam o ciclo, você tem a adição de um hidrogênio. Então a ideia principal permanece. Aqui, pessoal, ciclobutano, ocorre a cisão em qualquer um desses carboninhos e nas extremidades ocorre a adição de hidrogênio. Lembrando que no ciclopentano a reação não ocorre, né, do ciclopentano para cima. E vamos lá, gente, reações de substituição, nós vamos mudar de assunto. Olha só que legal, você já está dominando a reação de adição, não é uma coisa tão difícil e a gente até acabou mudando de assunto, né, gente? Como que funciona a reação de substituição? Como o nome sugere, claro, ocorre uma troca, né, uma substituição que eu vou detalhar para vocês. Vamos supor que nós tenhamos o metano. Né? Nós temos o metano CH4 e nós temos aqui o Cl2. O que vai acontecer? Nós vamos pegar um átomo de hidrogênio e substituir esse átomo por um átomo de cloro. Por isso o nome de substituição. Houve uma troca de um hidrogênio por um cloro. Com isso, houve a formação do clorometano e o Cl2 passou a ser HCl. Muito fácil. O que houve? Uma troca entre hidrogênio e cloro. Agora, pessoal, como que isso funciona na vida real, na vida prática, né? Existem 3 reações que ocorrem com os alcanos, que são a halogenação, a nitração e a sulfonação, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Na reação de halogenação, vão ser mais comuns 2 tipos de reação, cloração e bromação, ou seja, substituição por cloro, substituição por bromo. Já na reação de substituição tem um outro detalhe importante, que é a seguinte ordem, guarda isso, carbono terciário tem prioridade em relação ao carbono secundário, que tem prioridade em relação ao carbono primário. Ou seja, terciário maior que secundário, maior que primário. Como que isso funciona na prática? Vamos pegar aqui, por exemplo, isobutano, que é esse carinha. E o isobutano vai reagir com o BR2. O que vai acontecer? O BR vai entrar no lugar desse hidrogênio
desse carbono. Note que nós temos aqui um carbono terciário, tá, pessoal? E carbono terciário lembra pra gente esta ordem. Carbono terciário tem preferência em relação ao secundário e ao primário. Então, o bromo de todos esses hidrogêniozinhos vai preferir ser substituído em relação a esse hidrogênio. Então, no lugar desse hidrogênio entra um bromo, e esse hidrogênio, por sua vez, entra no lugar desse bromo, formando HBr. Então, nós vamos ter HBr, e com esse bromo que entrou no lugar desse hidrogênio, nós temos a formação de 2-bromo, 2-metilpropano, que é essa molequinha. Gente, eu não vou estar tão preocupado aqui com a nomenclatura, porque eu acho que acaba causando uma certa distração. A gente já teve aula de nomenclatura nas aulas passadas do curso. Eu vou focar realmente na estrutura obtida mais do que na nomenclatura do nosso produto, tudo bem? Então nós tivemos esse Br que entrou no lugar do hidrogênio, formando essa molequinha, fica mais fácil de ver. E agora, tem outro detalhe que eu queria destacar, né? Justamente pelo fato do carbono terciário ter a prioridade, existe 99% de formação de 2-bromo, 2-metilpropano e só 1% de formação do 1-bromo, 2-metilpropano, que é, olha que legal, quando o bromo entra no lugar de hidrogênio ligado a carbono primário. Ué, mas por que existe tão pouco de formação desse carinha? Simples, olha só, esse carbono é primário, esse também. E na nossa escala de preferência, o carbono terciário tem a prioridade. Isso significa que eu vou ter muito mais formação desse carinha, que teve o hidrogênio ligado ao carbono terciário substituído pelo bromo, do que a formação desse cara, pois todos esses outros hidrogênios são ligados a carbono primário, que possuem, como vocês estão vendo, uma menor prioridade, tudo bem? Diga para vocês, Nerk, eu preciso saber realmente que esse cara é formado 99% e esse cara 1%? Não. Nas provas de vestibular, o que normalmente acontece é pedirem para você o produto mais comum de ser formado. Inclusive, essa mesma reação aqui, pessoal, muitas vezes poderia omitir esse produto, sem problema algum. Inclusive, os vestibulares fazem muitas vezes isso para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós vamos continuar, no caso da halogenação anterior, detalhando aquilo que eu acabei de falar para vocês, que muitas vezes o produto menos formado é omitido por uma questão de simplificação. É o que vocês observam aqui, ó. Eu nem estou mostrando o outro produto menos frequente. E essa reação também está correta. É o que normalmente, o que o vestibular vai cobrar de vocês, a formação do produto mais frequente, mais comum. E vamos lá, pessoal, continuando, avançando aqui, né? As reações de nitração vão ter basicamente a mesma estrutura, só que, claro, agora com o ácido nítrico. Pessoal, para a reação de substituição com o ácido nítrico, que é chamado de reação de nitração, você vai ter que reescrever a molécula do ácido nítrico, né, dessa forma, OH-NO2. Para quê? Para facilitar a visualização da quebra. Da mesma forma que H2O a gente escrevia como HOH, justamente para facilitar a visualização da quebra, a gente reescreve o ácido nítrico dessa forma. Então, olha como fica. Deixa eu só ler para vocês para frisar qual o detalhe da reação. Então, as reações de nitração vão ocorrer com o ácido nítrico, esse carinha, que é o HNO3, que, como eu falei, vai ser representado dessa forma para a visualização da reação, em presença de ácido sulfúrico. E o que é esse delta? Vou bater na mesma tecla. Aquecimento. Então, olha como funciona, gente. A primeira coisa que eu pergunto para vocês é: quem é o carbono terciário? Nós temos um carbono terciário? Sim, esse carinha é o carbono terciário. Portanto, o NO2 vai entrar no lugar desse hidrogênio. E esse hidrogênio, por sua vez, vai entrar no lugar do NO2. Com isso, nós vamos ter a formação de HOH, que é a água. E aqui nós temos a formação desse carinha. Não vou me preocupar com o nome. Eu quero que você se preocupe com a estrutura, porque nome a gente vê depois, é o menos importante. Se você não souber qual é a estrutura, você com certeza não vai saber qual é o nome, tudo bem?
Então nós temos que esse hidrogênio, no lugar dele, entrou o NO2, justamente porque prevalece a ordem do carbono terciário ter prioridade em relação ao carbono primário. Novamente perceba, repeteco, praticamente o mesmo caso da reação anterior, né? Isso facilita muito a aplicação na hora da prova. E vamos lá, gente, vamos ver agora como é que funciona a reação de sulfonação. Sulfonação, pessoal, ocorre na presença de ácido sulfúrico, que a gente vai representar como sendo HOSO3H, novamente para a visualização da reação. E nós vamos ter a formação de um ácido sulfônico, mas isso aqui não é tão importante, você vê no final. Olha como funciona. Nós temos aqui mais uma vez o nosso querido amigo isobutano, e ele vai reagir com o ácido sulfúrico que nós escrevemos dessa forma para a visualização da reação. Então vai ocorrer uma quebra aqui. No lugar desse hidrogênio, adivinha? Exatamente, vai entrar o SO3H, você já está craque. E no lugar desse SO3H vai entrar o hidrogênio, ocorre a formação da água. Pergunto, difícil? Não, igualzinho ao caso anterior. E agora vamos ver a substituição em aromáticos. Pessoal, olha só. Nos casos mais simples, as reações de substituição do benzeno vão seguir esses 4 casos que eu vou explicar para vocês. Preste o máximo de atenção, inclusive eu recomendo que você pause o vídeo e copie. Vamos lá. E aí, pessoal, copiaram? Então aqui nós temos o primeiro e o segundo caso, que são muito tranquilos. O que vai acontecer? Nós temos aqui um benzeno, nós destacamos aqui um hidrogênio. No lugar desse hidrogênio vai entrar um X, que representa um halogênio, e esse hidrogênio, por sua vez, se liga ao halogênio, né? Até aí, sem grandes dificuldades. Essa reação de nitração é idêntica ao que a gente acabou de ver, adivinha? No lugar do hidrogênio entra o NO2, o hidrogênio se liga ao OH, até aí também sem grandes mudanças. Vamos continuar. E olha que legal, pessoal, mais do mesmo. Nós temos aqui o OHSO3H, que é o ácido sulfúrico. Adivinha o que vai acontecer? Exatamente, né? Eu tô rindo porque vocês veem como é repetitivo. Você vai pegar esse carinha, coloca no lugar do hidrogênio, hidrogênio se junta a esse cara. E adivinha o que acontece aqui? Parabéns! Nós temos aqui o R substituindo o H e esse H se ligando ao X. Muito fácil, né? Vamos lá, pessoal. Exemplos 1 e 4. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos práticos. Olha como funciona. Nós temos aqui esse hidrogênio, esse Cl2, o Cl entra no lugar do hidrogênio, esse hidrogênio entra no lugar do Cl. Fica assim, muito tranquilo. O que nós temos aqui? Nós temos uma reação que é conhecida como sendo a alquilação de Friedel-Crafts, mas não é algo que seja assim tão importante assim conhecer esse nome. É mais importante que você conheça o mecanismo. Olha só, nós temos o hidrogênio cai fora, entra o CH3 e esse hidrogênio que saiu se combina com o Cl formando HCl. Continuando, pessoal, agora eu vou falar de uma coisa bem complicadinha. Quer dizer, não é tão complicada, mas vai mudar de assunto em relação aos conceitos que a gente já estava aprendendo. Quando o benzeno sofrer uma segunda substituição, não é a primeira a gente acabou de ver nos casos anteriores, tá? Esses 4 casos aqui, 1, 2, 3 e 4, mostram a primeira substituição do benzeno, nos casos mais simples. Então, quando o benzeno sofrer uma segunda substituição, existem 3 posições possíveis para que isso ocorra. Quais são as 3 posições? Essa aqui e essa são as posições chamadas de orto. Essa e essa são as 2 posições chamadas de meta. E a para, que é diametralmente oposta. Tudo bem? Então, de novo, orto, meta e para. Do outro lado também, orto, meta e para. Tranquilo? Dito isso, pessoal, eu vou explicar para vocês como é que funciona a segunda substituição no anel benzênico. Porque a primeira substituição, eu espero que já tenha ficado claro para vocês, vai poder ocorrer em qualquer um dos hidrogênios que fazem parte do anel benzênico. A segunda é que é um pouquinho mais complicada, porque a segunda substituição ela pode ser influenciada pelo primeiro grupo substituído,
que está indicado aqui por R. Ou seja, o grupo que está no anel vai determinar a posição de entrada do próximo grupo. Naturalmente, claro, se houver uma segunda ou eventualmente até uma terceira substituição. Por isso que esses grupos são chamados de grupos dirigentes, porque eles orientam a próxima substituição. Olha como isso funciona. Nós temos, pessoal, dois tipos de grupos, basicamente, que são os ortoparadirigens, que vão orientar as substituições para as posições orto e para, que é aquelas que eu já falei, né? Orto e para. E nós vamos ter também os grupos dirigentes que vão ser chamados de meta-dirigentes. O que eles vão fazer? Eles vão orientar as substituições para a posição meta. Qual que é a principal característica dos ortoparadirigens? Friso, guarda isso que é importante. Vai ser a presença de ligações simples, enquanto que os meta-dirigentes apresentam normalmente ligações dativas ou duplas, ou até as duas no mesmo caso, né? Então, olha só, ortoparadirigens são, entre aspas, grupos mais simples, CH3, OH, NH2, X, em que esse X pode ser flúor, cloro, bromo e assim por diante. Agora, observe os metadirigentes. Presença de dupla, outra presença de dupla, dupla e dativa, duas dativas, uma tripla. Entre aspas, são grupos mais complexos. Tudo bem? Então, vamos lá, simplificando. Ortoparadirigens, entre aspas, mais simples, metadirigentes, entre aspas, mais complexos. O ideal, se você puder, é que a nossa aula é bem resumida, é que você compreenda os mecanismos relativos aos grupos ortoparadirigens e aos metadirigentes, se você puder. Se você não quiser memorizar os mecanismos ou achar muito complexo, você pode também gravar quais são os ortopara, ou pelo menos a regra básica que eu estou explicando para vocês aqui, gravar também os metadirigentes ou a regra básica, que entre aspas esses caras são mais complicados, porque isso facilita na previsão dos produtos formados. Tudo bem? E vamos lá, pessoal, outra coisa importantíssima. Olha só, não existe, friso, não existe na prova a obrigação do seu examinador representar as ligações dativas na molécula. Então, olha só, se você tiver N, dupla O e essa ligação com oxigênio, não necessariamente isso aqui é uma ligação convencional covalente, pode ser uma ligação dativa. O examinador não tem a obrigação de dizer para você que isso aqui é uma ligação dativa. Então ele pode representar dessa forma, se ele for um pai, ou, mais comumente, ele vai representar dessa forma. Um conceito parecido acontece aqui. Aqui nós não temos dativa, mas eu quero que você perceba que COOH é uma outra forma de você representar C dupla O simples OH. Perceba que o examinador não tem a obrigação de te mostrar dupla e o examinador não tem a obrigação de te frisar quando está presente uma ligação dativa. Tudo bem? Maravilha! Então, se você observar esse tipo de estrutura ou essa, as duas estão igualmente corretas. Essa ligação não necessariamente é uma ligação covalente comum, é uma ligação, pode ser, no caso, aqui no caso é, uma ligação covalente dativa. E vamos lá. Gente, note que os produtos principais da reação vão ocupar as posições orto e para. Por quê? Porque esse cara, o CH3, conforme a gente havia visto, é um grupo ortoparadirigens. Então, olha só, esse carinha, na presença de HNO3 e H2SO4, a nitração vai ocorrer nesta posição. Eu quero que você perceba que essa posição é uma posição orto. Friso, orto, meta e para. Como esse cara ele é um ortoparadirigens, nós vamos ter principalmente o NO2 se ligando à posição orto e à posição para, que é essa aqui. Então, olha só, esse cara direciona o NO2 para a posição orto e para a posição para. E uma pergunta que você pode fazer é, Nerk, mas isso quer dizer que não ocorre a formação do direcionamento para a posição meta? Não, não é que não ocorre, é que ela é muito rara. O que vai acontecer? Se você fizer essa reação, você vai ter principalmente a formação desse carinha, com NO2 na posição orto,
esse carinha com Na2 na posição para. Perceba as porcentagens, 60% desse cara, 36% desse cara e só 1% na posição meta. Inclusive, pessoal, friso mais uma coisa para vocês. Essa mesma reação costuma ser representada com a omissão da formação desse produto. Você pode, inclusive, na tua prova, falar que esse tipo de reação fornece como produtos principais esse cara e omitir a formação desse sem problema algum. Tudo bem? E vamos lá, gente. Agora a gente vai ver como é que funciona o caso de meta-dirigente. Olha só, esse grupinho aqui tem uma dupla, né? A gente já viu que normalmente, quando nós temos a presença de uma dupla, existe uma grande possibilidade desse grupo ser meta-diretor, ou seja, ele é meta-dirigente, ele direciona para a posição meta. Então, olha só, é o que vai acontecer aqui. Esse cara, de fato, é um meta-dirigente. Isso significa que, na reação com o cloro vai ser direcionado para a posição meta. E o hidrogênio que sai aqui reage com esse cloro formando HCl. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos mudar novamente de assunto e vamos ver as reações de eliminação. Olha só, as reações de eliminação, pessoal, elas basicamente vão representar processos contrários à adição que a gente já aprendeu. Então, por exemplo, nós temos aqui apenas simples ligações, nós vamos ter a formação de uma dupla, e para compensar a formação dessa dupla, vamos ter a saída do A e do B. Então, olha como isso fica na prática, tá? Nós vamos ter principalmente essas reações de eliminação, que são a desidrogenação, dehalogenação e, finalmente, a desidratação. Então, olha como funciona. Nós temos aqui esse composto, nós temos aqui só simples ligações, tudo bem? E vai ocorrer o quê? A formação de uma dupla ligação, e esses dois hidrogênios se combinam formando H2. Perceba que é o processo contrário em relação à reação de adição. Tudo bem? Vamos ver agora como é que funciona a reação de dehalogenação, que é um caso particular de reação de eliminação. Então, por exemplo, aqui nós temos esse composto reagindo com zinco. O que vai acontecer? Esses dois BRs vão sair, vai ocorrer a formação de uma dupla para compensar, e esses dois BRs que saíram se combinam com o zinco formando ZnBr2. Esse álcool, pessoal, aqui indica que a reação é feita em meio alcoólico, beleza? Vamos lá, gente, outro exemplo. Olha só, os álcoois também podem sofrer desidratação, que pode ser de dois tipos. Nós podemos ter uma desidratação intramolecular, que é na própria molécula, ou intermolecular, que é entre moléculas. E nesse caso nós podemos ter a formação tanto de alcenos como de éteres. Olha o que vai acontecer. Não memoriza isso aqui, porque é uma consequência muito óbvia. Olha só, esse carinha que é um álcool vai sofrer uma desidratação intramolecular. E o que vai acontecer? Saiu esse cara, formou HOH, que é água, e para compensar a saída do H e do OH, ocorre a formação de uma dupla. O que é isso? É um alceno. Então, nesse caso, houve a formação de um alceno. Vamos ver agora um caso em que há a formação de um éter. Olha só, nós temos aqui duas molequinhas. Se são duas molequinhas, pessoal, nós temos então uma reação de desidratação intermolecular entre moléculas distintas. Então, a gente vai pegar um OH desse, o H desse, ou tanto faz, tudo bem? E nós vamos ter aqui o seguinte, olha só, se eu pegar um H aqui e juntar esses dois pedaços, entre aspas, eu vou ter a formação de um éter, e pegando o OH que eu tirei e o hidrogênio que eu tirei, eu vou ter a formação do HOH. E uma coisa que você pode perguntar, Nerk, eu pego OH desse e H desse, ou H desse e OH desse? Tanto faz, tá, pessoal? Para efeito de reação, não é uma preocupação que você precisa ter. Então você vai pegar, tanto faz, por exemplo, o OH desse e o H desse, tira. O importante é que você vai fornecer esse tipo de produto e no final a água como o outro produto. Então, como a gente viu, a reação de eliminação de álcoois, de fato, pode formar alcenos ou éteres. No caso, uma reação de desidratação. O que é desidratação mesmo? Eliminação de água, que pode ocorrer
tanto dentro da própria molécula como entre moléculas distintas. E vamos continuar, gente. Agora a gente vai mudar de novo de assunto e vamos falar das reações de oxirredução, que são muito fáceis. Pessoal, a gente já teve, na verdade, na química geral, uma aula só falando de reações de oxirredução, só que para compostos inorgânicos, não para compostos orgânicos. Então o foco aqui, claro, vai ser completamente outro. Nós vamos explicar como é que funcionam as reações de oxirredução, especificamente nas reações orgânicas. Não nos interessa nessa aula as reações de oxirredução da química inorgânica. Então, resumo da ópera. Como que funciona a reação de oxirredução? Ocorre com variação do número de oxidação. Normalmente, para simplificar o nosso processo, nós vamos ter os seguintes casos. Oxidação vai ocorrer quando houver adição de oxigênio ou remoção de hidrogênio. E a redução no processo contrário, quando houver adição de hidrogênio ou remoção de oxigênio. Eu recomendo que você dê uma copiada, porque isso é essencial para a nossa compreensão. Então, olha só, no início da aula eu mostrei para vocês essa reação de combustão. Essa reação de combustão é uma reação que mostra um processo de oxirredução. Então vamos lá? Olha só, quais são os tipos que nós vamos aprender? Combustão, que a gente já aprendeu. O caso mais importante é queima de hidrocarbonetos, vai fornecer como produtos gás carbônico e água, desde que seja uma queima completa. Oxidação branda, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Oxidação enérgica e, finalmente, ozonólise. E vamos lá, pessoal, oxidação branda de alcenos. Pessoal, a oxidação branda de alcenos vai formar diálcois vicinais. Novamente, é um termo que é parecido com o que a gente viu na aula de hoje, né? Acho que você já deve saber o que é um diálcool vicinal. Você vai ter, no caso, em cada carbono da dupla, um OH, o que caracteriza um diálcool, e eles são vicinais porque eles estão em carbonos vizinhos. Muito fácil aqui a interpretação, né? Tranquilo? Então vamos dar uma lida no detalhamento. A oxidação branda de alcenos vai formar diálcois vicinais, a gente já viu, ou seja, a dupla ligação vai ser rompida, e a cada carbono da dupla nós vamos ter acrescentado uma hidroxila, que é o que vai formar os diálcois vicinais. O meio da reação é o meio básico, você pode ver pela presença de OH-, pode ocorrer também em meio neutro, e a reação vai ocorrer na presença de permanganato de potássio, KMnO4. Uma coisa que muita gente pode perguntar também é o seguinte: Nerk, eu sempre tenho que saber essas condições, esses detalhes nos quais a reação ocorre? Vamos lá, eu digo para vocês que é recomendável. É o seguinte, normalmente nos vestibulares mais simples, essas condições elas não são cobradas ou de alguma forma o examinador omite de vocês. Agora, se você for prestar um vestibular militar, meu amigo, cada detalhe faz diferença. Então, no vestibular militar, com certeza total e absoluta, você tem que saber todos os detalhes envolvidos em cada reação. Agora, se você for prestar um vestibular convencional, normalmente não. Normalmente essas condições, perceba que eu estou falando normalmente e não com certeza, tudo bem? Podem ser omitidas. Então vamos lá. Nós temos aqui esse composto, que é um alceno. Esse alceno, em meio básico, na presença de permanganato de potássio, vai ter o quê? Vai ter a quebra dessa dupla ligação, e em cada carbono da dupla nós vamos ter um OH, muito fácil, e fim de papo aqui, né? E vamos lá, pessoal, oxidação enérgica de alcenos. A estrutura, né, o funcionamento da reação vai ser um pouco diferente da reação que a gente acabou de ver. Nós vamos ter dois tipos de mistura. A mistura sulfocrômica, que é essa daqui, e a mistura sulfopermangânica, que é essa daqui, ó. No entanto, apesar das misturas, os meios de reação serem diferentes, os produtos formados são essencialmente os mesmos. Sulfocrômica seria ácido sulfúrico e dicromato de potássio, e sulfopermangânica, ácido sulfúrico e permanganato de potássio.
Como a oxidação enérgica é um pouco mais violenta, olha como vai ficar. Nós vamos ter a quebra da dupla ligação e os produtos formados vão ser 3 casos, tá, pessoal? Oxidação do ácido fórmico vai te fornecer CO2 e água. Se nós tivermos duplas no meio da cadeia, né, ácidos carboxílicos. E se nós tivermos ramificações nos carbonos da dupla, cetonas, vamos ver cada caso. Primeiro caso, ácido fórmico, nós vamos ter aqui uma oxidação enérgica, né? Perceba que é feita em meio ácido, na presença de KMnO4, que é o permanganato de potássio. Friso para vocês, tá, pessoal? Muitas vezes o examinador, por uma questão de simplificação, ao invés de falar H2SO4, ele simplesmente coloca para vocês H+. Esse H+, está dizendo para vocês que o meio é ácido com a presença de KMnO4. Então, isso para mim já está dizendo que essa reação aqui, especificamente, é uma reação sulfopermangânica, que, de novo, friso, não faria diferença se fosse uma reação que contivesse uma mistura sulfocrômica, tudo bem? Então, olha só, pegamos aqui o ácido fórmico, que é a mesma coisa que ácido metanóico, e houve aqui a formação do HOCOOH. Perceba que esse carinha é o famoso H2CO3. Gente, o que é H2CO3? Ácido carbônico. E como vocês devem lembrar, o ácido carbônico ele é instável. Isso significa que o ácido carbônico formado se decompõe em CO2 mais H2O. Então vai ocorrer a formação de CO2 mais H2O. E vamos continuar. Olha esse exemplo aqui. Nós pegamos o propeno, vamos fazer a oxidação enérgica desse cara. E como esse cara tem duplas, entre aspas, no meio da cadeia, a gente vai quebrar essa dupla. E com esse primeiro grupinho, nós vamos ter C-OH. O que é isso? Ácido acético. Pegamos esse segundo grupinho, colocamos também o OH. O que é isso? Ácido fórmico. Portanto, quando nós tivermos duplas no meio da cadeia, temos a formação de ácidos carboxílicos. Vamos ver o último caso. Quando nós tivermos ramificações nos carbonos da dupla, que vai ocorrer a formação de cetonas. Então vamos lá. Nós temos aqui esse último caso. Então nós temos uma ramificação, né, pessoal? Detalhe, ramificação num dos carbonos da dupla. Eu separei em cores para facilitar a visualização. Nós vamos ter aqui uma quebra da dupla ligação. E eu quero que vocês observem esse grupo em verde, depois esse grupo em rosa. Acho que fica mais fácil de observar. Nesse grupo em verde, mantém a dupla, entra oxigênio. Nesse grupo em rosa, mantém a dupla, entra oxigênio e hidroxila. Não precisa decorar, eu quero que você perceba que o que é isso? Se nós temos C-O no meio da cadeia, nós temos uma cetona, lembra? Cetona tem C-O no meio da cadeia, aldeído tem C-O no fim da cadeia, entre aspas, né? Então, como nós temos C-O no meio da cadeia, é uma cetona, no caso, a propanona. E aqui, pessoal, houve a entrada do C-OH. O que é isso? Ácido propanóico. Eu quero que você note que houve a formação de uma cetona e um ácido carboxílico. Agora, se aqui tivesse uma outra ramificação, o que você teria? Você teria 2 cetonas. Se não tivesse essa ramificação, igual o caso anterior, você teria 2 ácidos carboxílicos. Guarda isso, porque é muito importante. Tudo bem? Agora, claro, né? Toma cuidado, porque se você tivesse um caso específico de uma ruptura que gerasse o ácido fórmico, você teria o CO2 mais H2O, conforme eu já disse para vocês. Tudo bem? E vamos avançar. Ozonólise, gente. Ozonólise é reação com ozônio. Jura? Pois é, na presença de água e zinco. Quando você tem esse tipo de reação, você vai ter os seguintes produtos. Aldeídos, se o carbono da dupla apresentar ramificações, ou então você vai ter cetonas, se o carbono da dupla não apresentar ramificações. Vamos ver como é que isso funciona. Nós temos aqui o 2-metil-but-2-eno, que é um alceno. É o que a gente precisa saber. Vamos quebrar aqui essa dupla ligação. A gente vai ter esse grupinho, esse outro grupinho. Você vai manter a dupla, coloca um oxigênio. Pega esse pedaço, mantém a dupla, coloca oxigênio. E você vai ter a formação de peróxido de hidrogênio, que aqui nós temos um detalhe importantíssimo, olha só.
Para que serve o zinco? O zinco vai ser introduzido justamente com a finalidade de reagir com esse peróxido de hidrogênio, justamente para evitar que esse peróxido reaja com o aldeído em questão, no caso aqui houve a formação de etanol, formando um outro composto que é o ácido carboxílico. Então, resumo da ópera, zinco aqui, pessoal, é para reagir com esse cara. Inclusive, por questões de simplificação, a gente pode até omitir a formação do H2O2 e deixar como produtos apenas esses dois compostos. Fica implícito que o H2O2 reagiu com o zinco e não afetou o acetaldeído aqui formado. Beleza, pessoal? Ufa! Valeu então!